Bom, meu envolvimento com o Mangue Beat se dá no início dos anos 90. Acho que não é nem o termo correto dizer que é um envolvimento com o Mangue Beat, porque eu participei da gênese do Mangue Beat, digamos assim, né? E ele surge a partir de um núcleo de amigos que se encontram, alguns, uma rede de amigos que se forma na virada dos anos 80 para o início dos anos 90 e que dividiam em comum uma insatisfação profunda com a vida no Brasil e no Recife naquele período, e também uma insatisfação muito grande gostavam muito de música, tem interesse muito grande, a música era algo muito importante na vida de todos eles, e que também traziam também uma insatisfação muito grande com a música feita no Brasil naquele período. Entendeu? Então, vamos continuar, né? Podemos. E daí essa rede... Peraí só um pouquinho. Quer me esperar na cultura? Aí você, vamos dizer, esse grupo se constituiu, esse grupo se formou constituiu, esse movimento. Pois é. Então essa turma, essa rede de amigos dividia essas várias insatisfações, né? Tinha a sorte de contar com alguns artistas bastante talentosos entre os seus expoentes, como Fred 04, Chico Sainz, Lúcio Maia, e também com pessoas inteligentes, criativas, como Dr. Mabuse, G. Dolores, enfim, uma turma muito boa. E que na época, confrontada com um velho dilema nosso, que é mudar de lugar ou mudar o lugar, e confrontada com a impossibilidade de mudar de lugar, por falta de grana, resolveu tentar mudar o lugar, no caso o Recife, o grande Recife, digamos assim. E aí passa a organizar festas e shows, etc. Começa a usar, Chico vem com essa sacada genial de ressignificar o termo mangue, né? E a rede toma emprestado esse termo, que inicialmente era usado para designar apenas uma batida. A rede toma esse termo emprestado para significar toda uma movimentação que se pretendia criar aqui no Recife, envolvendo não só música, como outras linguagens. E depois disso vira uma bola de neve, começam a vir os shows, as festas, as matérias na imprensa, viagens para o sul, convite de gravadora, e, para usar um clichê, o resto é história. Então meu envolvimento se dá nesse período basicamente como uma espécie de ministro da informação, que era um termo que Chico Sainz usava brincando para referir o que ele achava que era o meu papel naquele contexto, e era um termo que ele usava inspirado numa banda de hip hop que existe ainda, mas que era talvez a principal banda de hip hop dos anos 80, final dos anos 80 e início dos 90, que era uma banda chamada Public Enemy, que era uma banda militante, que é uma militância negra, inspirada nos Panteras Negras, e eles, o Public Enemy, assim como os Panteras Negras, também tinham uma espécie de ministério. E, então o Public Enemy imitava os Panteras Negras e tinha um ministro disso, um ministro daquilo. Então Chico se ampliou essa ideia e brincava, dizia que eu era o ministro da informação do Mangue Beat. De certa forma eu era uma espécie de ministro da informação mesmo. Sou jornalista, sempre trabalhei muito com informação, fazia circular as informações, sempre gostei muito de refletir, né, de discutir, pensar música, etc. E daí desempenhei um pouco esse papel de ministro da informação. Foi assim que eu me encaixei na construção do Mangue Beat. Agora o manifesto, né, que fala que é manifesto, mas era um release. Na verdade esse manifesto, muitas vezes eu sou acreditado como coautor desse primeiro manifesto, mas eu não sou o coautor do primeiro manifesto. Na verdade o manifesto, o suposto manifesto, porque
como já se repetiu muitas vezes, né, como entrevista e tal, na verdade era um release que foi enviado às redações e virou um manifesto. Mas enfim, realmente é um texto que tem uma pegada de manifesto, mas ele foi escrito apenas por Fred 04. Existe um segundo manifesto Mangue que foi escrito logo após a morte de Chico, chamado Quanto Vale uma Vida, que esse sim foi escrito por mim e por Fred, escrito a quatro mãos, digamos assim. Mas o primeiro manifesto, o Caranguejos com Cérebro, foi um texto escrito por Fred. É claro que algumas expressões do Caranguejos com Cérebro, você, às vezes o pessoal fala que fui eu quem bolei e tal, blá blá. Porque na minha memória, não sei se foi uma memória já construída, né, digamos assim, mas boa parte dos conceitos chaves do Mangue Beat jorraram, digamos assim, numa cervejada num bar aqui no Recife, assim. 1 hora de conversa, no dia que Chico chega, coloca pra mesa, que tinha criado uma batida que ia chamar de mangue. Na minha cabeça, em meia hora, 1 hora, a gente rapidamente, não, vamos usar mangue para designar não uma batida, designar uma cena, porque a gente não queria ficar preso àquela uniformização que na época já marcava a música baiana. No meu caso e no caso de Fred, a gente tinha um trauma, ainda carregava um trauma da época do punk. Eu falei lá atrás, tipo, você ficar preso a algum tipo de uniforme, ou, sabe, de linha estética, ortodoxia, né? Uma espécie de ortodoxia estética. Então, a gente, não, vamos botar pra uma cena, Chico, pra se ficar preso, linkado só uma batida, tu vai ter que fazer essa música a vida toda, sabe, esse tipo de argumentação. Foi essa a argumentação. Daí mas assim, não foi também dado, porque a gente não era como se a gente tivesse uma pretensão de criar um movimento, nada disso. Era um aspecto lúdico, assim, de vamos brincar de criar um movimento pop, entendeu? Vamos brincar de ser um projeto. Não foi nada sério. Ata da reunião. Tinha um aspecto lúdico, vamos brincar disso, assim. Agora uma coisa que é super importante, os locais que vocês circulavam aqui, em Recife ou em outras cidades, por onde essas pessoas andavam? Aqui no Recife? Tipo assim, coletivamente, se reuniam. Eu tenho as referências aqui mesmo. Nos anos 90? Ou nos anos 80. Não, aí assim, esses pontos de encontro eles variaram Sim, com mais frequência, com o tempo, né? As flutuações das zonas boêmias da cidade. Então, assim, tem alguns momentos, algumas localizações chave, digamos assim. Por exemplo, na época do punk, a 7 de setembro, aqui no centro da cidade, que era a rua que hospedava Livro 7, que é uma livraria, na época, considerada a maior livraria, bem coisa de pernambucano, a maior livraria da América Latina, algo desse tipo. E era uma livraria muito querida, e a gente era um local onde a gente se encontrava, em frente, com um muro em frente à livraria, a gente sentava lá, na época do punk. Foi uma rua-chave na história da cultura do Recife, ali do século. Também durante os anos 80, a gente frequentou muito um bairro chamado Graças, que é um bairro bem de classe média alta, hoje completamente urbanizado, verticalizado, mas que já era verticalizado na época, mas tinha alguns bares absolutamente sem graças, mas sem querer fazer um trocadilho infame, né? Bairro das Graças, bares sem graças, mas que por falta de opção a gente frequentava e, por exemplo, esse papo que deu, na minha memória, deu origem, né? A criação do Mangue Beat foi no Cantinho das Graças. Então foi um outro momento importante, mas não era só a gente que frequentava, era todo mundo. É um momento importante, chave, é a descoberta do bairro do Recife. Então, aí para minha turma, isso se dá no início dos anos 90. A gente começa a fazer festas nos puteiros do bairro do Recife. O bairro já é o bairro portuário aqui do Recife, já em plena decadência, os puteiros praticamente desativados, então a gente consegue alugar os puteiros em troca, a gente não tinha nenhum dinheiro, mas a gente consegue fazer as festas em troca do bar. O bar era o puteiro não funcionava nessa noite, ou pelo menos não funcionava de forma explícita,
a dona ficava com o bar e a gente ficava com a bilheteria, um ingresso bem barato. Então a gente começa a descobrir o bairro do Recife, locais lindos como Adilhas Place, que depois foi incendiado. Na verdade, a revitalização do bairro do Recife data desse período. Ela não é comum, né, em outras zonas que passam pelo mesmo processo. Primeiro o underground chega, depois você tem uma espécie de tentativa de aburguesamento, sei lá, né, um processo do tipo Pelourinho e tal. Se tentou fazer, que graças a Deus não deu certo aqui no bairro do Recife. Então foi outro local da paisagem urbana chave nas movimentações culturais mais alternativas do Recife nesses últimos anos. Que permanece, o bairro do Recife continua uma área chave e depois vai hospedar alguns bares bastante importantes. E mais adiante você tem a Soparia, de Mogi, que também é um local muito importante, tem toda uma história. Localizada no Pina, não no bairro do Recife, localizada no Pina, né, no início de Boa Viagem, antes de Boa Viagem.